Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade então à nossa disciplina de Perícia Contábil 2, hoje nós vamos falar sobre irregularidades contábeis, tá? Eu queria relembrar primeiro com vocês que nós estudamos as irregularidades administrativas no primeiro semestre, né? Então, intencionalmente, eu deixei para a gente ver as irregularidades contábeis nesse semestre porque a ideia é a gente trabalhar com questões um pouco mais práticas da contabilidade e como que nós analisamos essas questões contábeis sob a ótica, né, na perspectiva da perícia contábil. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de quais são essas irregularidades, alguns exemplos, né, de situações específicas da contabilidade que são consideradas irregularidades. Tá? Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que levar em consideração que quando a gente está no ambiente empresarial, né, nós temos várias questões relacionadas à gestão dos recursos e do próprio patrimônio da entidade, né? Nós vimos lá no semestre passado que existem questões administrativas que muitas vezes é, ocasionam, né, trazem no seu escopo problemas, irregularidades, seja por questões do próprio gestor, do próprio administrador, ou por problemas na equipe, problemas no processo, enfim, tem N possibilidades que podem trazer danos para o patrimônio e para as finanças da empresa, né? Então, quando a gente vai trabalhar no contexto da perícia, a gente precisa levar em consideração que existem erros que são causados de forma intencional, né, sem que a pessoa tenha essa intenção, e existem outros que são causados de forma intencional, né? Então a gente tem que fazer essa distinção também no contexto das questões contábeis e não só administrativas, tá? Então a gente tem que levar em consideração que quando a gente fala em apresentar um trabalho elaborado por um computador, né, os nossos demonstrativos financeiros, os nossos balancetes, o próprio livro diário, o livro razão. Quando se analisa esses documentos, o que se espera é a fidedignidade, que aquilo que está colocado ali, que realmente represente a realidade, os fatos que aconteceram na empresa ao longo do exercício, né? Então, é importante que vocês tenham essa visão da contabilidade, de que nós estamos, na verdade, trabalhando com uma ciência da representação, que a gente representa nos documentos financeiros aquilo que realmente está posto na prática, aquilo que aparece lá na empresa, aquilo que realmente está disponível, né, os recursos, as suas aplicações que estão disponíveis lá na realidade da empresa, né? Então, ao fazer esse trabalho, né, muito valoroso e primoroso, o que se espera é que a gente realmente consiga fazer essa representação de forma adequada, né, seguindo a ética, seguindo todas as técnicas contábeis as mais rebuscadas possíveis, que realmente estejam contempladas pelas normas nacionais de contabilidade e agora até as normas internacionais, né? Então, quando a gente diz que nós usamos as normas brasileiras de contabilidade, nós estamos colocando em prática o que tem de melhor do conhecimento contábil em nível nacional, né? Então, quando o usuário recebe essas informações, recebe os balancetes, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado, o que se espera é que ali esteja realmente informações que são úteis para a tomada de decisão e que de fato representam a realidade administrativa e econômica daquela empresa, tá? Então, a gente, nesse contexto aí de representar adequadamente o patrimônio, a gente pode ter algumas imperfeições contábeis, né? Isso pode ter várias causas. Então, uma delas é o grande volume de trabalho. Então, quando o contador tem muita coisa, né, uma grande demanda, isso pode ocasionar imperfeições, né? A complexidade da matéria. Então, a gente pode ter questões que são extremamente complexas e que demandam o uso de diversificadas técnicas ou de várias múltiplas informações que vai
consequentemente trazer complexidade para aquela causa, né? Também tem a questão da fraqueza de conhecimento, o contador pode não conhecer a matéria, né? Boa-fé ou malícia, né? A falta de boa-fé, se você não tem boa-fé ao tentar representar o patrimônio, faz isso de forma inadequada ou maliciosamente, né? De forma premeditada para representar aquilo de forma inadequada para beneficiar ou prejudicar alguém, né? Isso são as possíveis causas de imperfeições contábeis, né? Ajuda a fazer uma execução irregular a ausência ou a deficiência de método de trabalho. Então, né, esse material que eu estou trabalhando aqui com vocês é da professora Magalhães, né? E a gente tem essa questão de não ter o uso de um método adequado de trabalho, né? Isso ajuda a cometer irregularidades contábeis, a falta de dedicação, a pessoa não faz as coisas de qualquer jeito, né? Isso também é um problema sério que traz reflexos na contabilidade. A precipitação faz as coisas sem analisar a completude das normas ou a essência daquele evento econômico que está sendo reconhecido. As falhas de origem física ou psíquica, né, como doença, inquietação, revolta, desatenção, distração, fraqueza de memórias, entre outras, aí são as questões pessoais do contador, né? Todos esses fatores, eles ajudam a cometer irregularidades contábeis, né? Então, é previsto isso pela literatura da perícia e a gente deve levar em consideração essas possibilidades, tá? O que a gente deve considerar é que quando a pessoa faz essas coisas sem método, é, não faz aquilo com o devido rigor, ou se ela tem alguma doença, algum problema que fez com que ela cometesse aquela irregularidade, isso nós podemos qualificar ela como não intencional, né? A pessoa não fez aquilo de forma intencional para prejudicar outra pessoa, né? Mas esses erros causados por esses múltiplos fatores, eles causam prejuízos para a empresa, né? E necessariamente vão precisar ser apontados pelo perito contábil, tá? Quando a gente comete uma desobediência, a gente não cumpre a norma, a gente não respeita lá os CPCs, a gente não respeita a legislação tributária, a gente não respeita a legislação societária, a gente está cometendo infrações, né? Então o contador não pode se dar o luxo de simplesmente fazer as coisas ao seu bel prazer, né? Sem levar em consideração os padrões que são minimamente aceitáveis em termos profissionais, né? Então, já se espera que aqui os balanços, os balancetes, o reconhecimento diário dos fatos, ele está sendo feito à luz da legislação de todo esse corpo técnico, né, de normas que dão suporte e sustentação para essas demonstrações, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração de que o contador, por força de lei, né, o decreto-lei que criou a nossa profissão, ele nos traz uma série aí de responsabilidades e deveres, né? Então, quando você está fazendo a checagem, no nosso caso, nós somos os peritos, nós vamos fazer a verificação do trabalho de outros profissionais. A gente está pegando, recebendo esse serviço, levando em consideração todas essas premissas. Então, o contador precisa, que fez aqueles balancetes, ele deve respeitar todo esse conjunto de normas, legislações e a sua conduta ética deve ser compatível com aquilo que se espera da profissão, tá? Então a gente sempre vai olhar para as demonstrações, para os eventos econômicos que foram reconhecidos pela contabilidade com esses olhos, com essa perspectiva de que aquilo ali, de fato, está dentro da legalidade, está cumprindo com todo o rigor é, as suas obrigações, né? Essas fraudes, elas podem ser verificadas quando o contador
trai essa ética profissional, né? Ele não trai a fé profissional que foi depositada nele, né? Ele pode ser conveniente com as fraudes praticadas pela administração. Às vezes a gestão está impondo que seja feito um reconhecimento contábil de um fato de uma forma divergente daquilo que realmente é. Então, quando a gente aceita esse tipo de condição exercendo a função de contador, a gente está traindo essa fé profissional que foi depositada em nós, tá? E isso é passível de punições, de penalidades, né? O próprio Decreto-Lei 9.295 de 46, ele traz lá no artigo 27 quais são essas punições. Então, a gente pode ser multado, a gente pode ser suspenso, a gente pode ter o nosso CRC, né, a nossa, o registro profissional cassado, e podemos também ser advertidos formalmente, que é algo bem ruim, né, para a sua imagem enquanto profissional. Tá? Então, essas irregularidades contábeis, elas podem ser motivo dessas penalidades. Então, nós temos que tomar os devidos cuidados e o profissional que elaborou aquelas demonstrações, as quais estão sendo periciadas por nós, eles estão sujeitos a essas penalidades. Então, a gente vai olhar para as demonstrações financeiras, para o reconhecimento dos eventos econômicos, usando todo esse arcabouço técnico e legal, tá? Então, dentre as irregularidades contábeis, que é o propósito da nossa aula, nós podemos enumerar as adulterações, as culpas profissionais, os erros técnicos, as fraudes, as infrações, as imperfeições técnicas, as negligências profissionais, as responsabilidades profissionais e as simulações. O que eu quero destacar para vocês, antes da gente detalhar cada uma delas, é que vocês vão ver que em muitos momentos um mesmo erro, uma mesma irregularidade, ela pode ser enquadrada em mais de uma dessas irregularidades que estão elencadas aqui, né? Então, não necessariamente vai ser apenas a adulteração, não necessariamente vai ser apenas uma simulação, né? Ela pode ser uma ou mais elencada em uma ou mais dessas irregularidades, tá? Então, vamos agora entender um pouco melhor cada uma delas. Primeiro vamos falar das adulterações, né? Então, entre as irregularidades contábeis, a gente tem a questão de adulterar alguma coisa, né? Então, a gente tem que pensar, quando eu falo em adulterar, o que eu estou pensando? Que eu vou mudar alguma coisa, eu vou alterar o seu estado natural para por algum motivo, né? Pode ser intencional, pode ser não intencional, mas isso normalmente precisa ser apontado pela perícia. Então a gente vai primeiro olhar para os documentos, para os elementos que nós estamos analisando, se eles estão adulterados. Então, o que a gente pode ter? O simples fato de alterar a escrituração em alguma das suas partes já pode ser considerado uma adulteração, tá? Então, se houve alteração sem a devida justificativa, isso pode ser considerado, enquadrado como uma adulteração, tá? Mas também tem a questão da emenda, as eliminações, os acréscimos que alterem propositalmente os registros. Então, se a gente tiver situações onde há eliminação de partes dos livros, né, ou emendas, rasuras, né, isso tudo pode ser considerado uma adulteração. Precisa necessariamente qualquer mutação, qualquer ajuste na contabilidade que for feito, precisa ter um documento hábil que comprove aquela alteração, certo? Então, se houver algo que não está dentro da normalidade, se está com uma característica estranha, se há alguma evidência no sistema de que aquela informação foi modificada, e a gente pode olhar isso pelos históricos, né, de alterações sem a devida justificativa, isso é um indício de fraude, de irregularidade, tá? Então nós temos o conceito de adulteração é isso, quando a gente tem algo que foi modificado, alterado na escrituração contábil, que
não tem um documento que comprove aquela alteração, tá? Então a gente tem um entendimento de que a escrituração ela é viciada se ela apresentar alterações posteriores com o intuito de falsificação, tá? Então pensem assim, quando a gente está fazendo a contabilidade, o que é a contabilidade? Na verdade, é uma consolidação de todas as contas que consta lá no nosso plano de contas, né? Então cada conta vai ter o seu reflexo no patrimônio, né? E aí, isso a gente tem que registrar de acordo com a ordem cronológica dos fatos. Então, conforme as coisas forem acontecendo, nós vamos registrando isso na contabilidade, diariamente, né? Então, todas as movimentações que a empresa teve, todos os eventos econômicos que são passíveis de serem reconhecidos e registrados, devem ser registrados de acordo com a data em que eles ocorreram, ao período que se referem, respeitando o princípio da competência, certo? Então, nessa perspectiva, a gente tem que levar em conta que as adulterações das contas, do histórico, das datas, da quantidade, os lançamentos ou as peças contábeis, né, os balancetes, os balanços, se eles forem alterados, se eles forem modificados sem justificativa, a gente está tendo uma escrituração viciada. Então, há adulteração naquele fato, tá? Então, assim como nas simulações, a adulteração ela pode acontecer nos inventários do estoque, na escrituração dos livros, nos próprios livros físicos ou eletrônicos agora, no débito e crédito, nos lançamentos de débito e crédito, nas contas e subcontas de receitas e despesas, nos resultados econômicos, nos balanços e nas peças que os acompanham. Então, as adulterações elas podem ser múltiplas. Então, sempre que houver uma modificação intencional, sem o devido comprovante, isso é uma adulteração, tá? Então, a gente, para identificar essas adulterações, a gente tem que observar, tem que fazer uma análise atenta dos demonstrativos financeiros, da escrituração contábil e fazer uma comparação, um confronto do que está lá na contabilidade com o documento que dá substância, né, que dá condições de fazer aquele lançamento. Então, o contador pegou uma nota fiscal, ele, com base naquele documento fiscal, é que ele faz a escrituração contábil, certo? Então, analisando esse documento fiscal com aquilo que foi registrado pelo contador, é que a gente faz esse confronto, essa checagem, tá? Aí aqui, né, os autores trazem para nós a questão dos vestígios materiais. Tá? Então, raspagens, borrões, emendas, substituição de folhas, erros de soma e subtração que pode acontecer, de transporte, páginas ou espaços em branco, saltos de páginas ou de linhas entre linhas, escritos à margem, lacunas, ocultação de livros auxiliares, duplicidade de livros, antedatas e pós-datas, enxertos ou omissões de palavras. Então, tudo aquilo que está estranho é passível de ser considerado uma adulteração. Então, a gente precisa estar atento para a parte estética também desses elementos, tá? Principalmente no que vai dar base para a gente fazer a checagem da escrituração. E aí aqui eu achei muito interessante que os autores trazem para nós algumas possibilidades, né? Então, para a gente checar essas adulterações. A conta de chegar, então veja, vocês podem encontrar lá ao fazer a perícia da contabilidade da empresa, alguma conta com essas nomenclaturas estranhas. Então, conta de chegar, arredondamentos, acertos forçados, que é aquela que a gente chama de martelamento, né? A gente, se não dá o resultado, a gente faz dar, né? A gente faz chegar. Então, esses cálculos errados, essas ambiguidades, esses arredondamentos, essas contas estranhas, elas podem ser indício de fraudes e de adulterações, tá? Então, quando a gente pega uma conta de chegar, que é a conta para bater, fazer bater, né, as contas, a gente já tem ali algum indício de que algo não está certo. Então, isso vai precisar ser investigado a fundo para entender qual é a contrapartida desse lançamento, onde isso está refletindo, quais documentos que têm relação com essa transação. E daí ir fazendo, desviando,
desvelando, né, essas questões. A gente pode chamar de um fio solto, né? Você vai puxar e vai descobrir onde estão os problemas, as adulterações, certo? Então, de adulteração é isso, é quando há algo que foi modificado, seu estado natural, para representar de forma inadequada o patrimônio, ok? Agora vamos falar da segunda irregularidade, que são as culpas profissionais. Então, as imperfeições técnicas de organização e execução da contabilidade, as negligências profissionais, os erros técnicos e de escrituração e outras irregularidades de escrita podem ser causa determinante ou concorrente de prejuízos materiais e morais ao patrimônio, né? Então a gente tem que levar em consideração aquela questão que eu falei para vocês lá, de que o profissional, ao assumir a contabilidade de uma empresa, ele precisa fazer isso de forma adequada, fidedigna, que de fato utilize todo o arcabouço técnico e legal para que aquela contabilidade represente a realidade econômica da empresa, né? Então, quando você se depara com um inventário de mercadorias ou valores, uma verificação de caixa com resultados inexatos, eles podem trazer prejuízos para a empresa. Então, você tem lá o estoque foi contabilizado, foi inventariado, mas ele está em desacordo com a realidade, não representa realmente aquilo que consta lá. Ou o caixa não é de fato, não, o que está na contabilidade diverge daquilo que está lá na realidade da empresa. Ao fazer a contagem física das notas, do dinheiro, é identificado uma inexatidão, né? Então a gente precisa levar em conta que isso causa prejuízos. A situação de uma conta de terceiros, cujo saldo pode não corresponder à realidade, né? Também é uma questão que traz prejuízos para a empresa, né? E vai prejudicar, sejam seus donos, seus acionistas, as pessoas envolvidas com aquela empresa. Então, é um problema, é uma situação específica. O registro errado de uma operação sempre traz alguma coisa inconveniente. Então, se você não registrou uma dívida que a empresa tinha, essa dívida vai deixar de ser paga, vai acarretar em juros, multas, atrasos, problemas de relacionamento com o fornecedor, pode até ocasionar a falência da empresa se você não fazer o reconhecimento adequado desses lançamentos, desses eventos econômicos, né? Pagamentos que foram feitos de forma indevida ou antecipações muito frequentes, também trazem prejuízos. Então, essas irregularidades que são derivadas aí, trazem problemas para a empresa que tem fundamento, que tem origem lá na execução da contabilidade, isso pode ser considerado culpa do profissional. E esse profissional que fez esses registros de forma inadequada, que não reconheceu nas datas que deveria, ou que modificou os fatos, que não teve zelo por aquilo que ele estava fazendo, ele vai responder por isso de forma material ou moral pelos danos que causar, né? Então a gente tem problemas criminais, ele pode ser incriminado na esfera criminal, na esfera é, jurídica, né, na questão pessoal, né, na esfera civil, me tinha fugido a palavra, e na esfera profissional, porque ele pode ter o CRC dele cassado, certo? Então vamos em frente. Então isso é culpa, né? E quando o profissional comete erros, ele vai responder por aquilo. Então ele tem que levar em conta que ao fazer o reconhecimento da transação, ele deve fazê-la de forma adequada, de forma correta. Se ele fizer isso de forma errada, ele vai estar incorrendo em culpa profissional e ele vai responder por aquilo, certo? Erros técnicos e de escrituração. Então, a gente tem questões que são erros substanciais e erros formais aqui, quando a gente fala em erros técnicos e de escrituração. Então, substancial, quando a gente fala em um erro que é substancial, ele se refere à essência. O fato não foi reconhecido de acordo com o que ele realmente é, fere a essência econômica daquele evento, né? E o formal é a referência à representação, à expressão de atributos das coisas. Então, o erro de forma é a representação gráfica defeituosa ou viciada de fatos, tá?
Então, o erro é de substância na contabilidade quando ele tem relação com o plano de contas ou livro, com impropriedade de indicação ou defeitos de função, ou quando se consideram ou classificam fatos de maneira que não significam a realidade ou a verdade. Então, simplificando, né, porque no texto fica um pouco confuso, mas o erro é substancial quando a gente não está fazendo a contabilização daquele fato considerando a sua essência, aquilo que realmente é. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, eu tenho lá, eu estou fazendo uma distribuição de lucros para os sócios, mas eu reconheço aquilo como uma despesa administrativa. Entendeu? Então, isso é um erro substancial. Eu estou mudando a natureza do evento econômico, estou registrando na contabilidade como algo que não é. Tá? Então, isso é um erro de substância. E o erro de técnica já é quando há inexatidão relacionada às normas contábeis. Então, eu estou usando uma técnica inadequada, eu estou reconhecendo aquele evento de forma contrariando aquilo que as normas de contabilidade prevêem. Tá, então os erros técnicos e de escrituração, eles vão ter essas diferenças. Então a gente precisa levar em conta esses aspectos de essência e de forma, tá? Esses erros, né, a gente vai fazer a análise deles na perícia fazendo um exame crítico da forma como o contador procedeu ao reconhecer os eventos econômicos. Então, considerando os documentos que nós estamos analisando com a técnica que ele usou para avaliar se isso foi feito de forma adequada ou não. Então, a gente faz um exame crítico dessa compilação, né, da forma como ele trouxe isso para a contabilidade e confrontando isso com os documentos que deram suporte para aquele lançamento, que são as chamadas fontes elementares. Tá? A localização de erros é uma fase necessária de observação. Então, na perícia, a gente sempre vai fazer a observação dos documentos, comparar com aquilo que foi contabilizado de fato lá no sistema de contabilidade da empresa, certo? Se você evidencia que houve problemas na escrituração contábil, você já fica de sobreaviso de que vai ter efeitos negativos na contabilidade. Tá? Então, quando a gente identifica problemas, falhas nos processos, erros que são substanciais ou erros formais, que têm relação mais com o cumprimento das normas, a gente já tem ali um indício de que a contabilidade tem erros, né? De que há problemas, de que o contador não fez o seu trabalho de forma adequada. Então já é um indício para nós de que, de fato, nosso laudo vai ter que constar esses erros, essas falhas que forem identificadas. Então a gente vai reconhecer, registrar isso para depois fazer os nossos comentários e dar a nossa opinião, né, no laudo de que a contabilidade possui erros, sejam erros de essência ou erros na forma, tá? Agora o próximo elemento são as fraudes, né? As fraudes motivam as fraudes na contabilidade quando você tem a intenção de lesionar os interesses de outra pessoa. Então, quando a gente fala em fraude, a gente está pensando em alguém que faz algo errado com a intenção de causar prejuízo para o outro, tá? Então, disso a gente pode ter, por exemplo, falsificação de lançamento nas falências, quando a empresa decreta falência, declara falência, entra com pedido de falência judicial, enfim, podem chamar como queiram, mas quando há lançamento nesse processo de falência que não está de acordo com a realidade, a gente tem indícios de fraude. As falsas situações de contas, então você lança informações nas contas que não existem, né? Então há um falseamento de informações, reservas que foram constituídas de forma falsa, lucros líquidos que foram alterados, erro de classificação de receitas e despesas de forma intencional, omissão de entrada de dinheiro, então tem entrada de dinheiro, não
aquilo não foi reconhecido na contabilidade, então foi omitido. Repetição indevida das mesmas saídas de dinheiro para caracterizar um prejuízo que não existe, e quaisquer outras falsidades praticadas com essa intenção criminosa, né, de cometer um crime, de lesionar o patrimônio. Tá? Então, nós precisamos levar em consideração que a contabilidade é um conhecimento organizado, né? A gente tem um processo, um procedimento. O rigor matemático das partidas dobradas é algo muito importante para nós e que é o que nos dá substância técnica para analisar, para fazer a checagem de onde aquelas entradas refletiram no patrimônio, né? Então, o débito e crédito, ou os múltiplos débitos com os múltiplos créditos, vai precisar fechar, né? Só que o que é importante a gente levar em consideração? Que quem comete fraude, quem faz as coisas com essa má intenção, ele não vai fazer um débito diferente do crédito. O débito e o crédito vai bater. Só que isso não significa, lá se o balanço patrimonial bateu, se o resultado da DRE corresponde àquilo que consta lá no balanço patrimonial, enfim, como reservas ou como prejuízo, se isso não significa, mesmo que esteja batendo, que a contabilidade está correta, né? Então é importante que a gente deva levar em conta, fazer a checagem, principalmente, dos elementos externos que deram subsídio para a contabilização daqueles fatos. Tá? Então, nas fraudes, isso é bastante comum. Tá? É importante a gente fazer sempre essa checagem com esses elementos fundamentais, aquilo que embasa o lançamento contábil, para conseguir fazer essas conferências e evidenciar essas fraudes, se houve fraude ou não. Tá? Um outro ponto importante é que às vezes o elemento também que você está usando, está checando para conferir a contabilidade, a gente tem que verificar a validade, se aquele elemento externo, se ele é fidedigno, se ele realmente é real, se ele realmente foi elaborado, emitido, concebido dentro da legalidade. Porque se o documento de base for ilegal, o lançamento contábil, consequentemente, também vai ser ilegal. Então, a gente também tem que ter esse olhar crítico, porque as fraudes podem trazer elementos que que foram conseguidos, que foram obtidos por vias ilícitas, para dar substância ao lançamento contábil. Então, tipo, o que está na contabilidade vai estar de acordo com o documento, mas o documento é ilegal, entende? Então, a gente também tem que ter esse olhar crítico para o documento que está sendo analisado para checar se realmente ele é válido ou não, tá? Um outro elemento são as infrações. Então, quando a gente não cumpre a legislação, quando a gente não segue as normas contábeis, quando a gente não segue as normas municipais, estaduais, federais, a gente está cometendo infrações, né? Então é importante que, se você está reconhecendo os fatos em descumprimento com as questões administrativas ou legais, você está invalidando a contabilidade, né? Você está tirando da contabilidade o rigor e a técnica que é, representa de forma correta e adequada, fidedigna o patrimônio da empresa, né? Então, ao fazer a contabilidade em desconformidade com a legislação, com a regulamentação do conselho ou com as próprias normas internas da empresa, estão sendo cometidas infrações internas, né? Então, na escrituração fiscal, quando a gente não obedece, por exemplo, uma lei tributária, a gente está cometendo uma infração. Isso é algo que precisa ser apontado pelo perito, certo? Aí nós temos as imperfeições técnicas, né? Então a gente precisa levar em consideração na contabilidade que nós seguimos um plano de contas, certo? Então o que foi planejado, o que foi previsto lá no plano de contas, de como que a contabilidade vai ser estruturada, a gente precisa seguir aquilo que está estabelecido no plano de contas. Mas o que que a gente tem como imperfeição técnica? Por exemplo, um número demasiado de contas que são desnecessárias,
a função das contas é mal definida, traz erros, sínteses excessivas, contas muito genéricas ou muitos desdobramentos desnecessários. Isso traz dificuldade, traz complicações que são desnecessárias para a contabilidade. Então, o contador ele precisa ter essa visão técnica de apresentar informações que sejam úteis para a tomada de decisão e seguir aquilo que está previsto lá no plano de contas, né? Assim como o seu plano de contas precisa ter uma estrutura que dê condições de reconhecer adequadamente o patrimônio daquela empresa, certo? Então, quando você tem muitas contas estranhas ou um detalhamento extremo no livro diário, por exemplo, né? Por exemplo, a conta fornecedores. Cada fornecedor tem uma conta separada e subcontas. Você pode entender e ter situações ali de que esse emaranhado de informações, esse grau gigante de complexidade que foi colocado, ele tem fins escusos. Então, quando tem esse detalhamento gigante, né, essas situações muito particulares, a gente pode ter indício de fraude ali, porque daí tenta-se dar um ar de complexidade para algo que não é tão complexo assim, para que na hora de fazer a verificação se percam informações e se desvie aonde que aqueles elementos foram destinados de fato, tá? Então, há indícios de fraude quando há imperfeições técnicas, quando há uma desordem geral na escrituração, confusão e atrasos na contabilização dos fatos, isso é um indício de fraude. Ausência de evidências, então não há justificativa, peças que dão substância para aquele lançamento contábil. Então, eu tenho um lançamento registrado, mas não tenho documentos que dão condições não evidenciam aquele lançamento, né? Então, isso já é um indício de fraude. Insuficiência de quadratura, né? Então a falta de balancetes e de conferências de verificações também é um indício de fraude. E a frequência exagerada de estornos. Então, fez um lançamento, estornou, fez um lançamento, estornou. Vários estornos na contabilidade também é um indício de fraude. Tá? Então, a gente tem que, enquanto perito, deve ficar atento quando há muitos estornos nas contas, isso é um indício de fraude, é preciso avaliar com mais cuidado, ok? O sétimo são as negligências profissionais, né? Então, a gente tem que ter zelo, né? Nós temos um código de ética a seguir, nós temos que, quando a gente faz a contabilização, a gente guarda, né, todos os documentos contábeis, as evidências que dão substância para a contabilidade, se espera que a gente faça isso de forma cuidadosa, zelosa, com o devido rigor que o documento exige. A gente não está lidando com uma coisa subjetiva ou com uma coisa sem relevância, sem importância. Se não for relevante, nem é passível de reconhecimento na contabilidade, né? Então, a gente precisa pensar que a gente está sendo negligente quando a gente guarda de forma inadequada os livros, os documentos, a gente não faz a contabilidade dentro dos prazos, a gente apresenta o balanço, os livros de forma inadequada, com erros, deixa lá um acúmulo de documentos para serem escriturados só no final do ano ou no início do ano seguinte, isso vira uma bagunça, não tem como representar fidedignamente a empresa, né, a realidade econômica da empresa, se a gente não fizer isso com uma certa regularidade, né? Se tem esse acúmulo, então também há indício de negligência, a falta de asseio nos trabalhos, a ausência ou atraso de verificações, nas conferências, as omissões de elementos, dados ou referências nos lançamentos então, são falhas, tem erros na contabilidade, os históricos não estão preenchidos adequadamente. Então, isso tudo desvaloriza, né, o trabalho do profissional e é considerado uma negligência profissional. Então, você está sendo desleixado, está fazendo as coisas de qualquer jeito. Isso é ser negligente, tá?
Então, ainda que você tenha problemas psicológicos, físicos, N possibilidades pessoais aí, você vai responder profissionalmente por aquilo se você cometer essas negligências. E esse profissional que faz as coisas dessa forma, ele está ciente disso. Então, para nós, enquanto perito, é importante a gente fazer a identificação dessas negligências e registrar isso no nosso laudo, tá? Então, porque mesmo que haja incapacidade técnica ou pessoal do contador, isso não justifica ele não ter o devido cuidado com a contabilidade da empresa, tá? Então ele vai responder civil, criminal, como a gente já mencionou, por essas negligências profissionais, certo? E aí nós temos por fim, aliás, nós temos agora as responsabilidades profissionais, né? Então elas podem ser involuntárias, né? Essas falhas, culpas do contador, ou elas podem ser intencionais, que foram ocasionadas, foram feitas com a finalidade de fraudar, né? Por dolo, com a intenção de prejudicar alguém. Então, a pessoa que faz, que comete esses erros, ele vai ser responsabilizado profissionalmente, tá? Então, isso pode resultar em perda do seu emprego, ressarcimento dos prejuízos causados ou até em responsabilidade criminal, tá? Então, nós, enquanto peritos, a gente investiga e denuncia as causas dessas irregularidades, né? E no nosso laudo, a gente vai fundamentar as responsabilidades profissionais. Então, se houve falhas do profissional que fez a contabilidade, nós vamos sim investigar e denunciar isso no nosso laudo, tá? Então, é importante a gente ter esse conhecimento de que sim, nós devemos indicar e registrar no nosso laudo se houve problemas de responsabilização, se houve falhas ou culpas que sejam intencionais ou não intencionais, tá? Nós vamos precisar reconhecer isso, tendo em vista que o contador ele pode ser multado, suspenso, cassado ou ser advertido legalmente, tá? Por fim, nós temos as simulações, tá? As simulações, a gente tem aquela questão de quando não há a forma como a gente reconheceu a contabilização de um evento econômico não corresponde com a verdade. Então a gente está fraudando, a gente está criando um cenário, desenhando uma imagem para que aquilo represente o que a gente espera que represente, né? Então é mentir, né? Inventar uma situação, simular algo para que aquilo pareça ser verdade, né? Então é uma arquitetura irreal, irregular, a sua feito de forma consciente. Você está mentindo, você está criando, inventando uma história, representando um patrimônio algo que não existe para atingir uma finalidade escusa, tá? Então a gente pode ter simulações no inventário. Você diz no inventário contábil que tem 100 itens lá no estoque, mas na verdade só tem 90. Ou tem 90 e você reconhece que tem 100. Né? Isso são simulações, representações falsas de algo que não corresponde com a verdade. Tá? Ou você faz lançamentos de débitos e créditos errados, despesas ou prejuízos que não existem, lucros que não existem, distribui ou não deixa de distribuir lucros que deveriam ter sido feitos, você cria déficits ou superávites falsários, situações que são falsas, né? Então simular, é falsear aquilo, né? Trazer alguma coisa, inventar uma história que na verdade não corresponde com os fatos, né? A criação de débitos e créditos que não se justificam é bastante comum, né? Como uma irregularidade contábil. Então, quando você vai checar a contabilidade, você vai precisar fazer essa conferência dos comprovantes que respaldam a contabilização daqueles débitos e créditos, porém com a ressalva de que esses próprios comprovantes podem ser falsos ou duvidosos, né? Também tem a situação de você omitir informações, então
aquilo aconteceu na realidade da empresa, mas aquilo não foi registrado na contabilidade. Então, isso também é considerado uma simulação, né? A gente tem que pensar, então, fazendo um fechamento, de que a contabilidade é uma síntese, é uma condensação de todas as contas, né? Então, a sua elaboração em total ou em parte de forma arbitrária simula, traz para quem vai receber aquela informação algo que não corresponde com a verdade. Então, a simulação ela é muito perigosa e ela pode trazer sérios danos tanto para as partes envolvidas, para quem acreditou naquela empresa fazendo o seu investimento em ações, ou para os próprios sócios que estão aportaram capital para que aquela empresa existisse, né? Então a gente precisa considerar que buscar, tentar identificar quais indícios mostram que há simulação ali, né? Então a gente olha para a contabilidade pensando que quem a fez tem toda essa obrigação legal e profissional para fazer aqueles elementos, para elaborar o balanço, a DRE, as outras demonstrações financeiras. Então, se o profissional faz isso de forma inadequada, ele está cometendo várias irregularidades contábeis. E nós, enquanto peritos, precisamos checar, identificar e apontar isso nos nossos laudos, certo? Então, o objetivo da aula era apresentar para vocês essas irregularidades, espero que vocês tenham aprendido. Gostaria muito que vocês lessem a apostila que está disponibilizada no Jacad para complementar o aprendizado, certo? Então é isso, fico à disposição de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.